Tássio Cruz, tranquilo, né? Boa tarde a você, boa tarde a todos novamente. Tássio Cruz está aqui porque nós vamos falar sobre a viagem de Silvio Mendes a Brasília, exatamente para tratar, Tássio, com a cúpula do União Brasil sobre sucessão municipal. Isso mesmo, Douglas, uma reunião importantíssima que pode sacramentar a candidatura de Silvio Mendes, a definição, né, do União Brasil pela candidatura de Silvio Mendes. O ex-prefeito de Teresina, de acordo com informações de bastidores, foi para Brasília nesta quarta-feira para se encontrar com o Rueda. Estamos vendo aí na foto um encontro antigo, mas ele foi a Brasília para se encontrar com o presidente do União Brasil e também acompanhado por Marcos Elvas, presidente do União Brasil aqui no estado. Silvio Mendes buscando esse aval do União Brasil para afirmar a sua candidatura aqui em Teresina. A gente sabe que existe ali todo o entendimento entre PSDB, progressistas e outros aliados para definir pela candidatura ou de Silvio Mendes. Luciano Nunes ainda não tirou o seu nome na disputa, mas a expectativa é, com esse aval do União Brasil, da cúpula do União Brasil, Silvio Mendes possa dar um passo adiante nesse diálogo com os aliados aqui em Teresina. A gente sabe que Silvio Mendes aparece muito bem em todas as pesquisas divulgadas e esse é outro elemento que será tratado com a cúpula do União Brasil, já que qual partido que quer abrir mão do candidato melhor nas pesquisas em uma capital? Nenhum partido quer abrir mão, então por isso Silvio Mendes fazendo essa reunião. E outro detalhe importante, o suporte que a União Brasil dará ao Silvio Mendes aqui em Teresina pode ser decisivo, né, Douglas, para a eleição, já que a União Brasil é o partido com mais tempo de TV, é o partido que tem, junto ali com o PL, mais verba, né, para aplicar em todo o país. E é a pergunta que eu fazia: qual é a sigla que quer abrir mão de um candidato tão bem posicionado nas pesquisas em uma capital federal? Eu diria que nenhuma, né? Você fala muito nessa história de que a União Brasil só vai apoiar a candidatura ou só vai apoiar candidaturas se elas forem viáveis. Mas viável do que a de Silvio Mendes não tem. Então talvez não tem. seja uma das mais viáveis aqui. A gente pode afirmar que essa viagem de Silvio Mendes foi mais para tratar dos detalhes, porque decidir já está decidido. Quase uma mera formalidade. Né? Comunicar, dizer que vai isso. Entendeu? Eu conversava com algumas pessoas muito ligadas ao ex-prefeito Silvio Mendes hoje de manhã, Douglas, e eles relatavam que essa decisão ela ocorrerá em um almoço que deve estar acontecendo na casa do comandante da União Brasil, Rueda. E outro destaque importante, a gente trazia ontem o fato de Silvio ter uma agenda já definida até dezembro, e com esse aval do União Brasil, para ratificar, né, uma mera formalidade, mas para ratificar junto principalmente a progressistas e PSDB. A questão é que eu conversava hoje, agora há pouco, com uma pessoa ligada a Silvio Mendes e perguntava como está o relacionamento com o PSDB. E as pessoas usam uma frase para mim que foi interessante. Silvio está tranquilo quanto ao relacionamento com o PSDB. Me parece que aquelas desavenças, aquelas arestas que ficaram ali em semanas passadas, principalmente com o comandante do PSDB, Luciano Nunes, vão sendo aparadas. Agora, Tássio, me permita, eu até trato desse assunto da minha coluna de amanhã, do Jornal Dia. Quando você assiste, faz tempo que eu não me refiro a filme nenhum, né? Quando você assiste o filme Juiz, com o Robert Downey Jr., não sei se você assistiu, Sim. O filme é muito bom, eu adoro o filme, ele é um ator fantástico. Aí o pai dele, o juiz, né, que é condenado lá pelo atropelamento, ele diz assim, eu não me lembro. Aí ele falou assim, a defesa do eu me lembro não cola. Então, eu fazendo uma espécie de comparação com o que eu ouvi de alguns interlocutores, dizendo o seguinte, está perto, falta pouco. Eu digo, olha, a argumentação do falta pouco não cola, porque falta pouco, já faz tempo. Se fosse tão pouco, já tinha resolvido, Tássio. Então você tem hoje, a gente fala especificamente de Luciano Nunes, que é o presidente estadual do PSDB, mas nós temos hoje um outro problema. O recém-filiado ao PSDB, ex-senador João Santos Claudino, veja, o menos, digamos, o estrago menor é Luciano Nunes. Por quê? Cogitou-se lá atrás que ele poderia aderir a Fábio Novo. Sim. Ele negou prontamente que essa possibilidade não existe, embora tenha alguns que o incentivem a... Mas não existe.
Aí ele disse, olha, nós temos candidatura própria, nós somos do PSDB, temos pré-candidatura agora com a chegada do Cidadania oficializada, com Mário Rogério. Veja, o PSDB continua no mesmo campo do Progressistas e do União Brasil. E como diz o próprio Luciano Nunes, em caminhos paralelos, caminhando, né, em rotas paralelas. Com a mesma linha de chegada. A mesma linha de chegada. A questão, Tássio, é João Vicente que está conversando com o doutor Pessoa. Essa provável dissidência, eu considero ainda mais grave. E recente a filiação, recente, né? filiou agora. Não dá para entender. O prefeito revelava para a gente ontem, lá no Palácio da Cidade, que houve um café ontem, a gente trouxe aqui, o Eliezer mostrou a foto desse café, com o Paulo Roberto da Iluminação, que é esse interlocutor, muito próximo ao doutor Pessoa. E a próxima... Próximo aos dois, né? Aos dois. E a próxima reunião, Douglas, o prefeito revelava para a gente ontem, ocorrerá agora no dia 11, no final de semana. Com o João Vicente. Com o João Vicente, no sítio que pertence a Paulo Roberto, que é esse interlocutor. Segundo o prefeito, vai ter um carneirinho na brasa e lá haverá essa conversa. Então, causa mais um desgaste dentro do PSDB, já que, como você disse, João Vicente acabou de chegar, como é que ficaria essa aliança, né? E o PSDB talvez seja o maior opositor, desde o início da gestão, a doutor Pessoa. O PT ainda se aliou em um determinado momento ao prefeito, o PSDB em momento algum. Agora, então, se por conta de uma ou outra declaração, o presidente do PSDB, Luciano Nunes, ficou chateado, nesse aspecto a gente entende por que ele já era pré-candidato do partido à prefeitura de Teresina. Agora, isso também ter, digamos, atingido João Vicente Claudino na mesma intensidade, para ele tomar essa atitude, a pergunta é, será que ele alimentava também a possibilidade de ser pré-candidato à prefeitura de Teresina pelo partido, ou por outro, ou vice, para ter uma reação como essa e ainda mais, digamos, radical do que Luciano Nunes? O que se imagina é isso. É isso, né? João Vicente chegou a acordar uma filiação em setembro, você lembra bem? Ele esteve no Ceará com o senador Tasso Gereissati, se encontrou com o Luciano Nunes, chegou a acordar uma filiação. A cúpula via até para Teresina, né, que viria o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para esse diálogo. Não se concretizou, veio se concretizar agora. Não se concretizou, não. Nós chegamos num determinado momento, eu lembro, Tasso, que nós afirmamos aqui, por fontes ligadas a João Vicente, que não ia acontecer. Que não aconteceria. E aí, às vésperas da convenção do PSDB, nós trouxemos aqui, eu trouxe a coluna Roda Viva, nós trouxemos aqui que na convenção do PSDB aconteceria a filiação de João Vicente Claudino. Isso, então... Agora, pelo que se apurou, Tássio, essa situação de JVC é uma situação irreversível pelo caminho que ele adotou? Acho que não, Douglas. Eu acho que esse diálogo com o doutor Pessoa é também uma sinalização para os tucanos. Eu estou aqui, mas aliás, eu tenho CPF próprio. Resumindo, uma sinalização para várias pessoas. Para várias pessoas, né? Eu estou aqui, eu tenho CPF próprio, eu sou um interlocutor importante, eu preciso ser ouvido. Então, todos esses pontos foram colocados por João Vicente. E só mais um destaque importante nessa conversa entre Silvio Mendes e a cúpula do União Brasil. O União Brasil deve dar uma sustentação muito grande à chapa de Silvio Mendes, à coligação que terá Silvio Mendes. Mas hoje nós não conseguimos visualizar a chapa proporcional que o União Brasil terá aqui em Teresina, o que pode levar a um erro que ocorreu na eleição estadual. Nós devemos ter, aí caso Silvio se concretize como candidato, Douglas, um voto de legenda considerável e expressivo. E União Brasil pode não ter vereador aqui na capital se aquele acordo que ocorreu lá no âmbito estadual, que só o Progressistas poderia ter chapa proporcional, se repetir agora. Silvio Mendes, em se confirmando candidato, ele vai levar um voto de legenda considerável que quase que deve fazer um vereador por conta disso. E aí a pergunta é, tá, só porque ele é o candidato, como você disse, se for concretizada a candidatura dele, a pré-candidatura, depois candidatura, União Brasil vai abrir mão de uma chapa proporcional como abriu, por dentro, como você disse, só no voto de legenda... Isso, levar um vereador, fazer um vereador? Os que a gente tem hoje no União Brasil, principalmente o vereador Luiz André, com quem eu conversei na prefeitura ontem, e a vereadora Terezinha Medeiros, não devem ficar no União Brasil.
Ou seja... Não, se não tiver candidatos, não tiver ali, chapa... eles não votam em Silvio Mendes, já ficou bem claro. Então, aí isso também deve ser discutido. Nesse caso aí, desculpa, porque o Tasso falou, eu estava pensando que era ainda falando sobre a opção que ocorreu na última eleição. Mas não, nesse caso são 2 nomes que vão ficar no palanque de Doutor Pessoa. Isso, que devem ir por republicanos. E eu conversava ontem, só para concluir essa história de União Brasil, com o Luiz André na prefeitura, e ele disse, Douglas, confirmou para mim que volta para a Câmara em janeiro. Existia a hipótese dele voltar agora, nesse final de ano. Segundo ele, um acordo com o Doutor Pessoa, ele volta para a Câmara em janeiro, perde a cadeira, Zé Filho, vereador primeiro suplente do União Brasil, lá no Parlamento. Todo mundo que é suplente está contando os dias, né? Todo mundo que é suplente não está fazendo boleto para mais de 3 meses. Porque boleto no máximo até 3 meses. fevereiro está perdendo a cadeira e perdendo contra-cheque. Para a gente encerrar aqui, mas importante dizer, o suplente, por mais tempo que ele passe na Câmara Municipal, se você tem que sair de acordo com o prazo legal, no mês de março, você tem abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 7 meses fora da Câmara Municipal, tem um peso muito considerável, grande, né, Tasso? Um peso muito grande, a estrutura da Câmara para tocar uma campanha ajuda muito, né? Aquele corpo de funcionários ali, toda essa verba indenizatória que se tem direito, tudo ajuda quando se fala em uma campanha. Então, é uma corrida desigual.